Olá, estamos aqui para mais um encontro da série Seu Nome Será Jesus. É o sexto encontro, o sexto estudo. Continuando, a gente seguindo aquele versículo de Isaías 9:6, nós já estamos chegando ao fim. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías 9:6. Você já é capaz de falar de cor? Sem olhar nada, nada, nada? Parabéns! Hoje nós vamos falar sobre o pedacinho Pai da Eternidade. A gente já falou sobre o maravilhoso conselheiro, sobre o Deus forte e hoje vamos conversar sobre o Pai da Eternidade. Esse nome que também é atribuído a Jesus. No Evangelho de João, capítulo 3, dos versículos 1 ao 21, nós lemos sobre um encontro muito especial que Jesus teve. Um homem foi procurar Jesus à noite. Este homem se chamava Nicodemos. Ele era um homem muito importante entre os estudiosos, entre os fariseus. Ele era mestre, ele sabia muita coisa, mas ele ouviu falar de Jesus e sabia que Jesus era mestre. E um mestre diferente, vindo da parte de Deus. E ele tinha certeza disso porque ele já sabia as coisas que Jesus fazia, as curas, as palavras, os milagres. Então, ele já sabia que Jesus era uma pessoa diferente e só podia ser da parte de Deus. Só que ele tinha um problema, né? Como ele era uma pessoa muito importante ali no meio dos sacerdotes, dos ensinadores da época, ele foi procurar Jesus de noite. Ele ficou meio com medo, com vergonha, o que vão falar de mim? Eu sei que ele foi procurar Jesus à noite. E tinha uma coisa que ele ficava pensando, né? E ele ouviu falar o que Jesus estava ensinando, então ele chegou para Jesus e perguntou o que ele devia fazer para ter a vida eterna. E Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não pode esperar que na vida eterna esteja ao lado de Deus. Nossa! Aí Nicodemos ficou confuso mesmo, né, com essa palavra de Jesus. Ele ficou tão confuso, mas ele não ficou pensando e tentando entender. Ele logo fez a pergunta: como é que pode um homem nascer sendo velho? Pode voltar para a barriga de sua mãe e nascer segunda vez? Que pergunta boba, né? Que pergunta boba. Isso seria impossível naquela época, hoje em dia, não seria possível. Mas Jesus não riu dele, Jesus explicou para ele. E aí ele já foi vendo a diferença. Jesus não chamou ele de tolo, nada disso. Jesus explicou então que nascer de novo não era um nascimento físico, mas um nascimento espiritual, um nascimento no coração, naquilo que tinha dentro dele. Jesus então falou sobre o reino de Deus, sobre a vida eterna, uma vida eterna ao lado do Senhor. E
e que ele, Jesus, estava ali no mundo para cumprir uma missão dada por Deus, a missão de morrer na cruz para derramar o seu sangue, sem pecado, o sangue de um inocente, para trazer esperança para a humanidade, para salvar a humanidade. Em João, no mesmo evangelho, no mesmo capítulo 3, já no versículo 16, nós lemos um versículo muito conhecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E se a gente lê o 17 também, a gente vê que Jesus continuou explicando, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E então Nicodemos entendeu que ele estava diante do Salvador. Acho que eles conversaram bastante e que Nicodemos entendeu tudo o que Jesus explicou. Se a gente folhear mais a Bíblia, no Evangelho de João mesmo, aqui a gente viu tudo no capítulo 3. Mas se a gente for lá no capítulo 19, nós já vamos ver, depois da morte de Jesus, o sepultamento de Jesus. Nos versículos 39 e 40, nós vamos encontrar o mesmo Nicodemos. E nós lemos o seguinte, que ele foi ajudar no sepultamento de Jesus. Ele tinha posses, né? Ele era um homem rico. Ele levou uma grande quantidade das essências usadas para o sepultamento, mostrando assim que ele se importava com Jesus. Que aquela conversa com Jesus, ali do capítulo 3 do Evangelho de João, foi muito importante para ele tomar a decisão e tomar o rumo certo de um verdadeiro cristão que crê em Jesus. Jesus tornou possível a salvação ao morrer naquela cruz. O Senhor do Natal nos dá a esperança da vida eterna com o Senhor no céu. Só Jesus. Que Deus nos abençoe e a gente tenha um Natal conhecendo mais e mais sobre Jesus e que esse desejo de conhecer cada vez mais o Senhor do Natal aumente no nosso coração e que a gente procure ser semelhante a Ele, diferente daquilo que as pessoas costumam ver. Que Deus nos abençoe. Ainda falta um estudo que amanhã você vai ficar sabendo e aí a gente termina. Mas até aqui você já aprendeu bastante sobre o Senhor do Natal. Que Deus nos abençoe. Não deixe de se inscrever no meu canal, no YouTube, e tem mais histórias lá. Até a próxima!